Olá, sexto ano lindo, maravilhoso, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal e eu vou me autodescrever para vocês. Eu visto blusa laranja, calça jeans, estou em pé nos estúdios Educa Recife, tenho tamanho baixo, uso óculos, tenho cabelo médio, cor parda, e tenho o privilégio de ter Jéssica comigo, tornando a nossa aula muito mais acessível. E isso é maravilhoso. Nunca estou só, sempre muito bem acompanhada, não é? Por minhas parceiras de trabalho, não é? Que sempre estão aqui comigo, ou Viviane Santos ou Camille Borba. Mas hoje eu tenho Camille comigo, que daqui a pouco vai dar aquele alô para vocês. Nós estaremos dando continuidade, não é, à nossa aula Relatos de Experiência. Professora Camille, dê o ar da graça, né, neste dia lindo para os nossos alunos e alunas do sexto ano. Olá, lindezas! Eu sou Camille Borba, este aqui é o meu sinal. E hoje eu estarei aqui no chat, que é a nossa ferramenta interacional em que vocês podem tirar dúvidas, mandar opiniões, dar pitaco, contar uma fofoquinha, dar biscoitos. Essa professora incrível. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros. Tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado. Hoje estou com a camisa azul, sentado em frente ao computador, esperando a sua interação. Sexto ano, eu já estou aqui no chat, esperando, olha... Eu vi que na aula anterior tivemos Sabino, Eduarda, cadê vocês? Venham aqui me dar um oi, tá? E aí, ao longo da aula, eu vou dando aqui as minhas contribuições, tá certo? Espero que vocês gostem, que eu tenho certeza que a aula está incrível. Isso mesmo, professora Camille. Nós estamos aqui, não é, interagindo com vocês e temos, como sempre falamos, não é, o nosso aplicativo, onde vocês podem, não é, entrar, se conectar lá, não é? Nós temos o nosso canal de YouTube, onde as aulas ficam gravadas e vocês podem assistir manhã, tarde, noite, não é? Finais de semana. À tarde também tem a reprise desta aula, tá bom? Então você pode rever essa aula, falar para os seus colegas, não é, sobre todas as aulas que são exibidas aqui. Então, vamos lá, eu falei na aula anterior sobre um relato, não é, de Clarice Lispector. Então, relato de experiência é um gênero textual da ordem do relatar. Relatar o quê, professora? Relatar os acontecimentos da vida, aquilo que gostamos, aquilo que vivenciamos no dia a dia. E aí eu trouxe para vocês o relato, não é, de experiência de Clarice Lispector. Então, antes de ler esse relato de experiência, vamos conhecer, não é? Eu vou relembrar para vocês quem foi Clarice Lispector, o impacto que ela causa, não é, na nossa literatura brasileira. Então, Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista brasileira, nascida na Ucrânia, autora de romances, contos e ensaios. É considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Ela também morou aqui em Pernambuco e estudou no EREM, não é? Na Escola de Referência de Ensino Médio. Hoje ela é a Escola de Referência do Ensino Médio, não é? Ginásio Pernambucano da Rua da Aurora. Então, essa mulher incrível, que tem uma história linda, isso aí é só um pouquinho da sua biografia, onde vocês podem, não é, acessar e ler, não é, mais sobre a vida de Clarice, ler suas literaturas, não é, seus contos, os romances, suas crônicas, que são maravilhosas. Então, fica aí a dica de leitura para vocês, sexto ano que estão aí, não é? Nesse engajamento, e nós estamos aqui mesmo para engajar vocês na leitura, na escrita, e não podia trazer outra pessoa. Tem várias pessoas que nos inspiram, mas Clarice, ela fala da sua infância, não é? Do que ela gosta de fazer, como foi que ela começou a gostar de tudo isso, não é? Ela começou a gostar de escrever
praticando. E aí vimos no trecho, pequeno trecho do relato de experiência de Clarice, onde ela diz que começa a escrever com 7 anos. Ela diz que se adestrou com a escrita a partir dos 7 anos. Então, adestrar é um verbo assim, bem, é a mesma coisa, vou trazer o sinônimo desse verbo, é treinar, Ela diz, eu me treinei aos 7 anos, na escrita, comecei a escrever porque eu queria ser escritora. Então, a experiência dela, ela começa a falar da sua experiência como escritora, Como é que ela começa, Como é que ela começa a dominar essas palavras? Então, escrever texto parece que é o bicho-papão do momento, Chegar na escola, na sala de aula, aqui e pedir assim, vamos fazer uma produção textual? Vamos confeccionar um texto, Gera aquela ansiedade, aquele medo, Mas vamos falar assim, vamos brincar com as palavras, E para brincar com as palavras, adequar as palavras, nós temos que treinar a nossa escrita. E esse não deve ser um exercício, uma atividade que gere medo. Tem que ser uma atividade prazerosa, proveitosa. Então, vamos aprendendo com Clarice. Então, já que lembramos aí, Eu vou deixar aqui para vocês os relatos. Mas hoje, como é segunda aula, Na primeira aula, lemos os relatos. Hoje, nós vamos pular essa parte dos relatos e vamos analisar essas 3 experiências da vida de Clarice, tá? Então, a análise do título, eu vou mais uma vez falar com vocês, recompor quando ela diz que nasceu para amar os outros, escrever e criar filhos, Tudo isso se dá, Ou dá para Clarice o privilégio de vivenciar as experiências diárias, que ela tem. Então, escrever, que está aí no campo intelectual, Amar os outros, que é o campo da vida pessoal de Clarice. Ela escolhe, vivenciar os seus dias, ao invés de tratar as pessoas mal, brigar, ela escolhe amar. E aí é interessante porque o que é que ela diz sobre a sua primeira experiência que ela nasceu para fazer? Vamos ver? Ela diz que ela nasceu para amar os outros. E o que significa amar os outros para Clarice? Ela diz, amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, com o que sobra. Então, ela ama os outros e ainda ela se cobra, por alguma coisa. Ela diz assim, se eu não conseguir fazer tudo ou amar todos e todas como eu deveria ou como eu acho, que deveria amar, então eu vou me perdoar. E aí, ela ainda diz, sobre amar os outros, que é a sua primeira experiência. Ela diz assim, amar os outros é a única salvação individual que ela conhece. Então, ela afirma que amar os outros, ela está se salvando, Não a salvação que a gente sempre fala, a gente sempre escuta, em uma igreja, em um local religioso, mas a salvação de si mesmo, Porque quando a gente pratica o bem, a gente ama o outro, achamos que estamos fazendo bem para o outro, Que está recebendo esse amor. Estamos fazendo bem para nós mesmos. Então, vamos amar ao invés de odiar. Vamos estar tratando as pessoas, de uma forma amorosa, E aí, seja, dependendo do ponto de vista, Seja do ponto de vista religioso ou como cidadão e cidadã, Como alguém que está inserido em uma família, em uma comunidade, na sociedade, você está se salvando, Se salvando de problemas piores, Maiores, Situações desagradáveis. Às vezes, quando a gente ama, a gente também enfrenta situações desagradáveis, mas o amor é sempre maior do que o ódio. Então, vamos amar acima de tudo. Então, ela diz que ninguém estará perdido se der amor, aos outros. Vamos ler direitinho.
Ela ainda diz que ninguém estará perdido se der amor em troca. E às vezes receber amor em troca, não é? Então vamos dar amor, não é? Quando alguém nos der amor, mas vamos dar amor também quando alguém nos ofereceu ódio, não é? Não devemos alimentar ódio, raiva dentro da gente, ira, não devemos, não é? Então, é perdoar mesmo os outros, perdoar a gente mesmo, não é? Porque a falta de perdão é um veneno que a gente bebe achando que o outro está sendo envenenado, mas quem está sendo envenenado somos nós mesmos. Então, é melhor amar, não é mesmo, sexto ano? Então, vamos amar, esquecer, deixar o que passou para trás e viver a nossa vida da melhor forma possível. Então, vamos seguindo. O que Clarice diz sobre a sua segunda experiência? Para que ela nasceu, não é? A segunda coisa que eu já falei aqui. Vocês lembram? Se vocês não lembram, está aí para vocês. Né? Eu escrevo porque a minha missão é essa, a nossa missão é essa, não é? É incentivá-los a ler, a escrever, não é? Vivenciar o mundo das letras. Então, ela diz, não é? Clarice que diz isso. Eu nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. E para escrever, o único estudo é escrever. Veja que lindo, minha gente. Ela chega a essa conclusão. Ela diz, eu nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Quando ela diz isso, ela traz para si a responsabilidade que ela precisa, não é? Escrever bem, adequar as palavras naquela estrutura do texto. Ela precisa dominar as palavras, escrevendo e também falando, não é mesmo? E às vezes nós estamos em diferentes contextos e precisamos, né, estarmos assim preparados, treinados para usar as palavras, para aprender a silenciar, não é? E falar no momento certo, trocar aquela palavra que na hora que estamos confeccionando aquele texto, essa palavra não está legal aqui. Esse efeito de sentido não vai ficar legal aqui. Então eu vou trocar por esta palavra. Clarice, ela entende isso e ela traz para si a responsabilidade e ela diz, eu quero avançar nos meus conhecimentos, eu quero escrever bem, eu quero ser uma ótima escritora. E ela se torna, não é, minha gente? Então, ela é um exemplo, não é? Para sempre, para as nossas gerações futuras. Clarice foi exemplo, não é? Foi um modelo de escritora na sua época, é para nós hoje e será para as gerações futuras, porque um escritor, ele se eterniza. Então, vamos seguindo. Ela diz que se adestrou aos 7 anos, eu já falei com vocês, não é? E aí, Clarice, ela fala sobre sua terceira experiência, que ela nasceu para criar filhos, ela queria ser mãe. E ser mãe não é uma obrigação para todas as mulheres. Nem todas as mulheres são mães, não é? Nem todas as mulheres querem, não é, vivenciar a maternidade, mas esse era um desejo de Clarice. E ela diz que faz isso com prazer, não é? Ela vivencia a maternidade sendo exemplo para os seus filhos, ela quer deixar, não é, essa vida, esse legado na vida dos filhos. É legal, é bonito isso, não é? Essa postura de Clarice mas não é uma regra para todas as mulheres. E aí nós temos que respeitar, não é? Aquela mulher que não quer ser mãe, não é? Que diz, eu não nasci para ser mãe. E aí quando a gente lê esse relato, a gente deve também, não é, fazer essa reflexão. Não é? Esse foi o desejo de Clarice, a experiência de vida de Clarice. Então, isso são marcas, não é, que estão dentro de um relato de experiência. E ela diz que o nascimento dos filhos não foi casual, ela quis ser mãe. Aí vocês percebem aí, não é? Ela diz, eu quis, primeira pessoa do singular, não é? Então, como fazer um relato de experiência? E agora a gente entra na prática, não é? Como aprender, como fazer esse relato de experiência? Eu quero falar com vocês sobre isso, porque eu não sei se eu estou aqui falando para futuros escritores. Esse é o anseio do meu coração, o desejo do meu coração. É que vocês, né,
alguns de vocês se tornem escritores, escritoras, não é? Vocês relatem oralmente, não é? Pratiquem a oralidade, fale daquilo que lhe faz bem, daquilo que não lhe faz bem também, não é? Nós temos escritores, poetas da dor, que transformou a sua dor, não é? Em poema, em literatura. Então, minha gente, tudo na nossa vida, não é? Dá para se tirar, não é? Algo bom. Então, até da dor. Já imaginaram? Tem poeta da dor também. Então, vamos lá. Então, como fazer um relato de experiência? Então, ele é feito na primeira pessoa, não é? De forma subjetiva, detalhada, geralmente com a linguagem coloquial. O assunto é abordado de forma a destacar a participação ou ponto de vista do enunciador sobre o que é relato, ou seja, sobre o fato ocorrido no passado. Por isso, mesmo que o tempo verbal é o pretérito perfeito, não é? Então, você relata algo que aconteceu na sua vida, não é? Então, vocês percebem que a pessoa está sempre falando na primeira pessoa, não é? Ela está se referindo às suas experiências vividas, não é? Então, vamos lá. E aí, há 3 coisas para as quais eu nasci para fazer. Veja, ela diz, eu nasci para fazer. Ela não fala de alguém que nasceu para fazer, ela fala dela mesma, não é? Que é escrever, que é amar os outros, escrever e criar filhos. É o que Clarice fala. Imagine ser escritora, não é? Colocar os meninos para dormir à noite e ainda escrever, não é? Continuar lá escrevendo seus livros. Ela fazia isso, minha gente, e muitas mulheres, né, nos dias de hoje vivenciam essa prática também. Então, para começar a redigir, por favor, Cleito, coloque em tela cheia. Para começar a redigir os relatos, né, é preciso refletir sobre a situação de comunicação em que a escrita será produzida, não é? Então, qual a comunicação que ela vai fazer? Essa comunicação é com a linguagem coloquial ou com a norma culta, não é? Não a norma padrão. Ninguém escreve com a norma padrão, não é? Então, nós escrevemos com a norma culta, não é? A norma padrão é aquela que nós desejamos, né, alcançar. Mas aí falamos, não é, com a norma culta, escrevemos com a norma culta. E também nós temos relatos, né, que é totalmente na linguagem coloquial. Então, pode existir, não é, aí essas perguntas, não é? Qual o tema do relato, qual a razão, quais as razões que levam os autores, não é, a escrever, quais as características do gênero textual escolhido, o que os autores, não é, desejam comunicar aos leitores, não é, da sua literatura, isso é importante. Então, quem são, não é? Quem são esses leitores? O que esperam sentir e compreender ao lerem o texto? Em que veículo o texto será publicado? Também é importante, não é, minha gente? Então, produzimos textos em diferentes circunstâncias e cada circunstância correspondem a finalidades diferentes, interlocutores diversos, lugares de circulações determinados, gêneros discursivos específicos. E aí nós temos a finalidade de um relato de experiência, que é importante a gente também perceber, não é? Então, esse relato servirá para compor, juntamente com tantos outros, o incentivo à escrita e à leitura, não é? Então, pergunta que devemos fazer, qual o tema do relato, qual a razão, não é? Ou quais razões que nos levam a escrever. Pode ser mais de uma razão que você pode usar, né? O que desejamos comunicar aos leitores. Então, Clarice queria falar das suas experiências diárias. E é incrível, porque quando você lê os relatos de Clarice, romances, você percebe que ela conversa com a irmã, ela dá conselhos, né? Ela fala também
da sua vida, não é? Como ela vivenciava a sua vida amorosa, como eram os seus sentimentos. Às vezes, ou quase sempre, Clarice, ela usa, não é, uma linguagem subjetiva. Mas quando nos debruçamos e entendemos, não é, o ato de interpretar nas entrelinhas, não é, da subjetividade, o que ela queria dizer, nós entendemos. Não é? E é tão maravilhoso porque o que parece difícil na linguagem de Clarice se torna claro. E aí nos dias de hoje, não é? Mesmo depois de tantos anos, nós aprendemos com Clarice Lispector, não é? Algumas situações que ela, da nossa vida cotidiana, e que lendo seus livros, suas crônicas, seus romances, começamos a perceber o quanto que há em comum, não é, na vida de Clarice, como criança, adolescente, depois adulta, mulher, não é, mãe e escritora, não é, mulher intelectual, que tem um domínio da palavra. Isso é muito importante. Então, lugares de circulação de relatos de experiência, né? Na escola, internet, comunidade virtual, mídia impressa, outras mídias, não é? Pergunte-se sempre, em que veículo o texto será publicado? O espaço para o texto está definido? Qual o número mínimo e máximo de palavras? Não é? Clarice diz que queria ter o domínio das palavras, não é? Então, a gente precisa saber a quantidade de palavras que devemos usar, né? Os caracteres que poderá ser usado, as recomendações específicas para a diagramação do texto. Sim, minha gente, tudo isso, não é? São detalhes que o editor, não é, desse texto tem que estar atento, não é? Mas aí, vamos simplificar isso. Vamos começar a escrever na sala de aula, não é? Fazer os nossos relatos em casa, não é? Lá, não é, na internet, você pode também fazer seus relatos, não é? Então, relatórios ou relatos, quais as diferenças? As marcas de autoria fazem a diferença entre relatórios profissionais, que não é outro gênero, e relatos de experiências. As características de autoria são reveladas quando o autor se coloca como sujeito de uma experiência que mobilizou sentimentos. Então, isso é importante. Então, agora as marcas de autoria, não é? Nos relatos de experiência, como já falei para vocês. Eu coloquei aqui alguns exemplos para que vocês percebessem, não é? Essas marcas aí. Mas eu já falei sobre isso com vocês quando disse que Clarice ela se refere, não é? Eu nasci para escrever, eu nasci para amar os outros, não é? E aqui eu trouxe sentir-me confusa, não é? Essa tarefa constitui um desafio, sentir-me insegurança, não é? Então, minhas atitudes, vocês percebem que é sempre se referindo a si próprio, não é? Então, é sempre importante perceber essas marcas, não é? O autor revela no relato. Adriana, pode falar, professora. Eu fui embora, né? A aula estava interessantíssima. Tanto é que estou aqui falando com Sabino. Sim. Como a professora Celi também está aqui. Ah, que legal. Falando como Clarice é sensível. Sabino passou na rua da casa dela. O livro que ele mais gosta dela é O Mistério do Coelho Pensante. Então veja que interessante. Ai, que lindo, como me emociono com isso. Clarice para a sala pode ser importante, né? E lindo. Como a gente consegue estudar um gênero que às vezes poderia ter sido estudado de um jeito menos interessante. Às vezes eu acho que é mais empolgante quando a gente parte do texto literário, né? Verdade. Principalmente com Clarice Lispector. Verdade. Olha, eu fico maravilhada, me emociono com isso, né? Nossos alunos, Sabino, que lindo. Continue lendo Clarice. Clarice é maravilhosa. Celi, um beijo para você. Vamos embora. Então, minha gente, tem alguns verbos aí que vocês podem ver, não é? Lendo os relatos. Mas aí, como sempre, não é, professora Camille? Nossa Exato. Aula voa, vai embora o tempo. E aí, pulamos aí para a atividade que é com vocês. E a atividade de hoje, né, eu deixo aí para vocês, faça um relato de experiência vivida
não é, por você na sua escola, comunidade, igreja, se você tem algum segmento religioso, associação que você participa de futebol, seja qual for a associação, não é? E afins. O texto do relato da experiência deve apresentar de modo claro sujeitos envolvidos, objetivo, não é? A descrição da experiência, não é? É importante, resultados obtidos ou esperados, ou desafios e até inquietações. Lembram que durante a aula eu disse que tinha poetas da dor? Então até a dor, o sofrimento serve para fazer poema. Então vamos nos tornar, não é, escritores. A gente começa lendo esses escritores que nos ensinam, como Clarice. E aí, em seguida, nós podemos, não é, escolher, seguir esse exemplo. E aí dominar as palavras, não é? Porque a palavra nos dá poder, seja ela oralizada ou ela escrita. E aí, sexto ano, vamos continuar lendo e escrevendo. Professora Camille, vamos nos despedir desses meninos e meninas. Gente, foi um prazer estar aqui, de verdade. Um beijo e até a próxima. Um cheiro no coração de vocês. Agradeço a Jéssica, não é? Que esteve aqui conosco. E até a próxima, pessoal.